Olá, olá, olá! Muito boa noite para os nossos alunos e professores que estão conosco aqui ao vivo na transmissão, na gravação dessa aula feita toda quarta-feira às 20 horas. E olá, um bom dia para você que está na estreia desse vídeo neste domingo, agora às 8 horas e 45 minutos. Se você pegou logo na estreia mesmo, uma boa tarde, uma boa noite para você que está em outro dia, outro horário da semana, estudando a Bíblia conosco. Nós que estamos nesse quadrimestre trabalhando 3 cartas, estamos agora trabalhando a carta aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, estamos já no capítulo de número 4, e vamos mais à frente, a partir da lição de número 12, começarmos o estudo na carta aos Filipenses e depois a carta a Filemon. Então, esteja conosco aí nesses 4 meses, nesse quadrimestre de lições, estudando a palavra de Deus. Temos estudado a unidade da Igreja de Cristo na carta de Paulo aos Efésios, é o tema principal. E aí ele começa, então, do capítulo 1 ao 3, conceituar essa unidade, e do capítulo 4 ao capítulo 6, mostrar como é esta unidade na prática. Então, todos os subtemas das nossas lições, na verdade, são práticas da unidade da Igreja de Cristo. Ou seja, porque a Igreja é unida em Cristo, porque ela tem um só corpo, uma só fé, um só batismo, uma só esperança, um só Senhor e Salvador. Porque ela tem tudo isso, então tudo que ela faz porque está unida em Cristo. E o tema da lição de hoje é praticando a santidade. Então, como a igreja de Jesus, como eu, que faço parte da igreja de Cristo, em qualquer povo, língua, tribo ou nação, como eu que faço parte desta igreja, eu pratico esta santidade. Antes da gente começar, eu vou pedir a um dos alunos que nos dirija a Deus em oração e a gente já começa com o nosso conteúdo de hoje. Então, abra aí seu microfone e ore por nós, ore conosco. Querido Pai, te agradecemos por estarmos reunidos nesse momento com o objetivo de estudar a Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque ela é rica e ela preenche as nossas ansiedades, as nossas necessidades de conhecer-te mais de perto. Obrigada, Senhor, por esse momento, por essa aula, por cada um que está participando conosco. Fala aos nossos corações, é o nosso desejo, e nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Antes da gente discorrer sobre o texto, vou pedir que um dos alunos leia para mim os textos chaves de hoje. São 3 versículos em ordens diferentes que a gente separou. Então, o primeiro versículo, Efésios capítulo 4, versículo 30. Depois, Efésios capítulo 5, versículo 1. E depois, Efésios capítulo 5, versículo 8. Então, você que está aí com a sua Bíblia, participando conosco, abra e leia para nós. Efésios capítulo 4, versículo 30, depois 5:1, depois 5:8. Pode ler. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5:8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, pastor. Nós estamos falando na lição de hoje sobre praticar a santidade. É uma coisa curiosa, né? Porque como assim se pratica a santidade? Santidade não é algo que se tem ou que se é. Santidade é uma palavra derivado da palavra santo. Então, aquele que é santo vive em santidade. Vamos lembrar o conceito de santo. O conceito de santo, de uma tradução muito tranquila e livre, tanto do grego quanto do hebraico, é separado. Então, essa palavra, ela é utilizada tanto no grego quanto no hebraico, definindo essa expressão separado. Depois você vai conhecer expressões como sagrado, como respeitoso ou divino, ou algo do tipo. Mas a tradução direta é essa. Então, se aquele que é santo é aquele que é separado de algo,
aquele que vive em santidade, ou aquele que tem a santidade, é aquele que vive uma separação. Então, praticar a santidade é viver de maneira separada ou viver de maneira diferente. Você foi separado de algo ou separado para algo, separado de alguém ou separado para alguém. Você então tem um jeito diferente. O objetivo da nossa lição de hoje é justamente entender que a vida, a prática da santidade na nossa vida, ela não só nos leva a viver de uma maneira diferente, mas ela tem muitos benefícios, ou melhor, muitas bênçãos. Então a gente vai ter o objetivo de entender quais são as bênçãos de viver de maneira santa, de maneira diferente de como vive este mundo. E para isso, eu separei em 3 blocos. Esses 3 blocos têm o tema justamente dos 3 versículos-chave que nós lemos. Então, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Depois, sejam imitadores de Deus. E depois, vivam como filhos da luz. Então, nós vamos praticar a santidade em cima destes temas. Leia para mim Efésios capítulo 4, do versículo 25 ao 32. Efésios 4, 25 ao 32. Pode ler. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Muito bem. Primeiro aspecto que a gente vai observar sobre a prática da santidade, a prática de viver uma maneira diferente. Primeiro aspecto, para viver de uma maneira diferente, para viver em santidade, para caminhar em santidade, nós não devemos entristecer o Espírito Santo, pelo qual nós fomos selados, garantidos. Paulo fala sobre isso, a gente já estudou sobre isso em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Depois você dá lá uma conferidinha para entender o que é esse selo do Espírito Santo. Está na playlist também, você pode acompanhar, se eu não me engano, essa é a primeira ou a segunda aula da nossa revista, tá? Da nossa playlist. Então, agora Paulo vai colocar de uma maneira prática. Acabou teoria, gente. Acabou conceito. Paulo vai começar a trabalhar conosco, a mostrar para a igreja de Cristo, para essa igreja que anda unida em Cristo. Então, andar unido de uma maneira prática é ter o mesmo comportamento. Você pode ter uma personalidade diferente, você pode ter uma aparência diferente, uma língua, cultura diferente, mas o princípio, o comportamento será o mesmo, porque estamos todos imitando a Jesus. Então ele começa dizendo o seguinte, olha, deixa eu mostrar a vocês o que entristece o Espírito Santo com o qual nós fomos selados para o dia da redenção. Primeira coisa está no versículo 25. O que entristece é você praticar a mentira, ou seja, ele diz, vocês, cada um de vocês, deve abandonar a mentira, e obviamente, uma coisa que Paulo vai sempre fazer aqui, é muito interessante essa dinâmica. Paulo nunca diz, pare de fazer isso, e só pare de fazer isso. Não, ele sempre pede para você trocar, substituir.
Uma coisa importante sobre, a gente já falou uma vez sobre vício, ninguém consegue abandonar um vício deixando de fazer aquilo que fazia. Ninguém. Um vício mesmo, um vício, não um hábito ruim, um vício, algo que você está escravizado, algo que você está preso àquilo. Um vício, ele só consegue ser substituído por um bom hábito. Então, se você tem uma alimentação ruim, você não vai simplesmente parar de comer coisas ruins, você vai ter que começar a comer coisas boas. Se você tem comportamentos ruins, você não vai deixar simplesmente de fazer aquilo, você vai começar a ter bons comportamentos. Então é sempre dessa forma, você vai sempre substituindo. Por exemplo, hoje eu vi um dos vícios mais comuns que está surgindo hoje em qualquer idade, é o vício em telas. Tá aqui, ó. Vício em telas. E como é que eu faço? Simplesmente eu paro de usar? Não, seu cérebro já está estimulado a utilizar, então você vai ter que substituir. Você vai ter que colocar outras coisas, quem sabe um tempo maior de leitura, atividade física, aumentar, quem sabe, um tempo de sono, aumentar outras atividades e outros hobbies, né, e assim por diante. Já que você está tão exposto a telas, você vai ter que encontrar atividades prazerosas que vão trocando. E Paulo vai fazer isso o tempo todo. Então, ele vai dizer uma coisa, para nós até um tanto quanto óbvio, né? Como é que se abandona a mentira? Deixando de mentir? Não. Falando a verdade. Não é simplesmente porque deixando de mentir você fica mudo. Não, Paulo está dizendo, abandone a mentira e fale a verdade. E aí ele está dizendo, gente, aqui, num contexto de um convívio de igreja, num contexto de convívio de irmãos em Cristo, de pessoas da mesma comunidade, porque ele vai dizer agora, pois, e um tempo todo ele vai colocar um como, ou um para, ou uma justificativa, um porquê. Tá? Então ele vai sempre trabalhar com esses três aspectos. Propósito, para, razão, motivo, porquê, e como, que é a prática. Então, em algumas delas, ele vai trabalhar sempre com um desses, tá? E ele diz aqui, olha, por quê? Porque todos nós somos membros do mesmo corpo, de um mesmo corpo. A mentira não deve fazer parte da nossa vida, porque todos nós pertencemos àquele que é a verdade, que é Jesus Cristo. Então, entre nós, e por que ele começa falando, fale a verdade aos seus irmãos, fale a verdade à igreja de Cristo, às pessoas com quem você convive, que têm a mesma fé em Cristo que você tem? Porque é na família que se começam os bons hábitos. Então, sabe, a minha mãe falava muito isso quando eu era criança, sobre os modos à mesa. E a preocupação, às vezes, da mãe e olha que isso é um versículo bíblico, tá, gente? É muitas vezes não ser envergonhada pelo comportamento do filho diante de outras pessoas. Há preocupação, às vezes, de, olha, se o meu filho fizer isso, vai fazer mal para ele. Agora, existe uma outra preocupação, que é simplesmente, se o meu filho pegar e e limpar a boca na toalha da mesa da casa que ele estava visitando, não vai fazer mal para a saúde dele, ele provavelmente não vai ganhar um tapão na cara, mas é uma falta de educação, eu vou passar uma vergonha. E tem um versículo bíblico que fala isso, tá? Ele fala que o filho insensato é uma vergonha para a mãe, tá? Isso é Provérbios, é livro de Provérbios. Então tem um princípio bíblico por trás disso. E o que ele está nos dizendo aqui? Se você faz em casa, minha mãe falava isso. Se você faz isso em casa, você vai fazer isso lá fora. E por trás do que minha mãe falava, tinha o princípio bíblico. Que é, se você faz isso na tua igreja, se você mente aos seus irmãos, que são seus irmãos em Cristo, que estão redimidos pelo Espírito Santo como você, que tem o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo batismo, tem mais em comum do que a sua família de sangue. Se você faz isso na tua igreja, com os teus irmãos, você com certeza vai fazer isso lá fora, entre aqueles que não são. E nós somos da verdade. Aquele que é a verdade é aquele que fala a verdade. Então, como é que a gente abandona a mentira? Falando a verdade ao nosso próximo, contando a verdade ao nosso próximo, sendo honestos. Ele diz,
vocês são seres humanos têm sentimentos. Deus os fez com sentimentos, porque inclusive Deus tem sentimentos. Então vocês vão se irar, o versículo 26 diz, quando vocês ficarem irados, veja que interessante, não se irem, ele não está falando isso, porque vocês vão se irar. Deus se ira. Ira não é pecado. Você sabia disso? Raiva não é pecado. O que você faz da ira, o que você faz da raiva, isso sim pode ser um pecado. Né? E a maioria das vezes, o ser humano, quando colocou ali o aspecto da ira, se você pegar todas as passagens bíblicas, toda vez que o ser humano se irava, ele pecava. Caim se irou, matou o seu irmão. Moisés se irou e ao invés de falar a rocha para que ela desse água, ele feriu a rocha com o seu cajado. Saul se irou e atacou Davi com uma lança. Vamos ver aqui quem mais. Outro exemplo de ira. Alguém me ajude aí. Outro personagem bíblico que se irou e pecou. Vocês estão com a memória boa que nem a minha, né? Eu peguei só esses exemplos, eu vou parar nesses daqui, porque foi os que eu lembrei agora. Mas toda vez que o ser humano, ele se ira, ele peca. E aí Paulo está dizendo, quando vocês ficarem irados, não pequem. Oxe, mas como é que eu não vou pecar então? Já que esse monte de gente aí tem um monte de cara bom que você falou, tem uns ruinzinhos, mas tem uns bem bons. E se eles que eram bem bons, Moisés, que é tido como o maior dos profetas, se ele, irado, ele pecou, e que dirá eu? Que não tenho nem a paciência que Moisés tinha. Paulo vai dizer, apaziguem a sua ira. Mas antes que o sol se ponha, não vá dormir irado, porque dormir irado faz você continuar com a cabeça naquilo, vai gerar amargura. E olha que interessante, dormir irado dá lugar ao diabo. É isso que está lá no versículo 27. Então, acalme-se. Acalme o coração. Eu aprendi uma técnica com o pastor e doutor Abner Murilha. Ele é doutor em psiquiatria, é um dos nossos pastores da nossa convenção, da Conexão Primeira, da primeira igreja batista, ou a Central Batista de Santo André, Igreja Batista de Santo André, ou primeira igreja batista, não lembro, mas procura como Conexão Primeira que você vai achar ele lá. Ele tinha um exercício que era usado principalmente em crises de ansiedade, mas ele funciona também se você está irado naquele momento, que é um exercício de respiração. Você vai inspirar e expirar. Só que enquanto você estiver inspirando, você vai falar, Senhor, toma conta disso. Você vai fazer isso daí umas 10 vezes. A expiração, a inspiração e a expiração, ela vai diminuindo os níveis de adrenalina. A ira coloca adrenalina no seu sangue, por isso que a chance de você dar um socão na cara de alguém quando você está irado é grande, porque a adrenalina é alta. A ansiedade aumenta a adrenalina também. O pânico também. Então, esse exercício serve para uma série de coisas. Então, tem a parte biológica, mas tem a parte espiritual desse exercício, que é você estar entregando nas mãos do Senhor aquela situação. E aí você vai pedir sabedoria a Deus para resolver essa situação que lhe deixou irado antes que o sol se ponha. Não vá dormir irado. Isso se aplica a tudo, viu? Nós estamos falando da unidade da igreja de Cristo. Se aplica no seu casamento, se aplica com relação aos seus filhos, se aplica com relação ao seu trabalho, se aplica com relação, e principalmente com relação aos seus irmãos em Cristo. Tá? Então, não dê lugar ao diabo. Outra prática que entristece o Espírito Santo é o furto. E uma coisa interessante, tá bom, isso é tranquilo, eu não furto, eu não roubo. Mas olha que interessante, qual é a cura para o furto? Não é simplesmente deixar de furtar. Ele diz, antes, trabalhe
fazendo algo útil com as mãos. Então, a cura para o furto é o trabalho. A Bíblia incentiva o tempo todo as pessoas a trabalharem. E não só na questão do furto, desculpa a expressão, da vagabundagem também. Quando você lê a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, os tessalonicenses, alguns da igreja de Tessalônica, tinham uma prática que era na cidade. Era uma prática de vagabundagem. O que eles faziam? Alguns ali, eles não queriam trabalhar. Então, eles faziam favores para as pessoas ali, para depois conseguir um cascalhozinho, para conseguir uma graninha, e simplesmente viviam dessa forma, não tinham uma atividade laboral de fato, não tinham um trabalho. Por isso que Paulo vai dizer: quem não trabalha, não coma. Vocês podem parar com isso, é isso que Paulo está dizendo, é nesse contexto que Paulo está dizendo para os Tessalonicenses. É só fazer um bicozinho aqui e tá tudo certo, é só eu fazer qualquer coisinha aqui, tá bom. Não, vai trabalhar de verdade. Para de ficar vivendo de favor, é o que Paulo está dizendo ali aos Tessalonicenses, e ele reforça isso aqui aos Efésios, dizendo: olha, você vai fazer algo útil com as suas mãos. Tem um ditado, e é um ditado mesmo, isso aí não é versículo bíblico não, né? Se alguém fala assim: como está escrito lá na Bíblia, né? É tirado de princípio bíblico, mas mente vazia, oficina do diabo. Você sabe que, inclusive, para vários aspectos de transtornos mentais, como transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, entre vários outros tipos que são descritos ali no CID, por exemplo, né, nosso diário ali de doenças mentais, doenças psicossomáticas, a atividade, o trabalho é uma das coisas que vai ocupar a mente, impedindo que pensamentos nocivos ocupem. Então, literalmente, você vai colocar a mão na obra. Agora, perceba o seguinte: trabalho na Bíblia tem propósito, tem para. Porque olha o que Paulo vai dizer: olha, você vai trabalhar, você vai ter com que agora se sustentar, você não vai precisar furtar. E ao fazer isso, existem pessoas na tua vida, na tua comunidade, na tua casa, que não conseguirão trabalhar ou que terão problemas no seu trabalho ou no seu sustento. E a Bíblia prevê isso, tá, queridos? Por exemplo, no Antigo Testamento, a figura principal de necessidade era o órfão, a viúva e o estrangeiro. Porque o órfão, a viúva e o estrangeiro, e principalmente uma viúva sem filhos, eles não tinham direito à terra. E era da terra que se tirava o sustento. Então, eles eram necessitados porque eles não conseguiam. Não era igual a gente que, eu não tenho uma terra para produzir, eu vou trabalhar como um programador, como um pedreiro, como um frentista. Não existia isso. O sustento era da terra, se tirava do solo, da pecuária, da agricultura. E ali existiam essas figuras, e existiam leis para se cuidar deles. Tiago, a carta de Tiago vai trabalhar nesse mesmo aspecto. Então, olha o propósito que Paulo nos informa aqui. Você não vai furtar, você vai trabalhar para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Você não vai trabalhar só para se alimentar, você não vai trabalhar só para ter recursos para os seus sonhos, você vai trabalhar para aprender a ser generoso. São três coisas andando aqui. Você vai tirar a avareza e a ganância que vem através do furto, você vai agora buscar fazer algo útil da tua vida e você vai ter um propósito de generosidade daquilo que você levantar. Porque isso quebra um aspecto. As pessoas vão falar assim: não, mas a Bíblia, ela inclina ao capitalismo, porque ela indica ao trabalho. Sim, a Bíblia indica ao trabalho. E outros vão dizer: não, mas a Bíblia, ela inclina ao socialismo, porque ela indica ao cuidado das necessidades sociais das pessoas. Sim, a Bíblia faz isso também. Só que a Bíblia não é de nenhum nem de outro. A Bíblia é do alto. Então, a Bíblia, ela trabalha em que todos têm que ter propósito para a sua vida. O trabalho, ele existe antes do pecado. Adão foi colocado no jardim para lavrar, para cultivar o jardim,
Trabalho não é consequência do pecado, a fadiga é. Que é o que é dito em Gênesis 3. A fadiga é, a gente imagine que você poderia trabalhar e não se sentir cansado e ser recompensado o tempo todo, porque Deus vai dizer a Adão, olha, você vai plantar e a terra vai te dar espinho. A frustração do trabalho é resultado do pecado. Então, trabalho na Bíblia tem propósito. E um dos propósitos não é só o cuidado de você mesmo, trabalho é para cuidado de si mesmo, cuidado da necessidade, cuidado da mentalidade. Não é só para o cuidado da sua casa, isso está lá em 1 Timóteo, em 2 Timóteo. Não é só para o cuidado da sua família, não é só para colocar os projetos em prática, isso é o livro de Provérbios, mas também é para o cuidado do outro que precisa, que não pode tirar da fonte do trabalho, ou sobre ele que está trabalhando, acometeu-se uma desgraça. Hoje, a pessoa perde o emprego. Hoje a pessoa, o fazendeiro, nós temos poucos fazendeiros no nosso convívio, para quem mora em centros urbanos, né? Mas o fazendeiro pode perder a safra, e aí perde sua fonte de sustento. O empregado, o CLT, perde o seu emprego. O pequeno empreendedor, o empresário, pode perder o seu comércio, ser assaltado no seu comércio, e aí perder todos os recursos. E ali, então, para aquele que naquele momento está em necessidade, nós fomos colocados pela generosidade, com o fruto do trabalho que Deus nos dá, atender. Isso é andar em santidade. E ele continua dizendo, e olha, não fazer isso entristece o Espírito Santo, que é o tema desse nosso subtópico. Ele diz ainda, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O que é palavra torpe? Dona Emilson fez ali, ó, palavrão. É, sim, ofensa, xingamento, palavrão, mas tem algo mais. A gente, às vezes, acha que palavra torpe é só palavrão. Olha como é que Paulo define. Mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade. Palavra torpe não é só palavrão, é coisa inútil. É coisa inútil, é coisa que é contraproducente, vou falar bonito, é coisa que não produz nada. Então, não é só não falar algo inútil, ele está dizendo, antes, olha lá, então sempre, Paulo está fazendo sempre esse jogo, posição contra posição. Ele coloca algo errado e algo certo para substituir, para trocar. Então ele diz agora, mas apenas fale aquilo que for útil, fale aquilo que vai edificar os outros, conforme a necessidade. Não é para sair também, olha, eu tenho uma informação útil para você aqui, eu tenho uma informação maravilhosa para você, não, eu tenho um negócio para falar para você, eu tenho... Não, tem o tempo certo de falar, é conforme a necessidade. E quando não tiver nenhum dos dois, aí é o silêncio mesmo. Aí você vai ficar em silêncio. A Bíblia tem um texto em Provérbios que vai dizer, até o tolo, quando fica calado, se passa por sábio. Né? Então, é aquele lá que fala, ele guarda até apenas para falar quando é útil. Então, tem algo útil para dizer, vai edificar, vai construir, vai fazer bem a vida da pessoa, aí você fala. É inútil? Não fale. É torpe? Não fale. E aí tem propósito, né? Para que conceda graça aos que o ouvem. Quando, querido, olha o que o Espírito Santo nos leva a fazer. Olha o que alegra o Espírito Santo. Quando as pessoas ouvem as nossas palavras e sentem que aquilo foi um favor não merecido. Você já teve uma experiência de ter uma conversa e alguém dizer assim para você no final da conversa, obrigado, que bom que a gente teve essa conversa. É graça. É aquela conversa que eu precisava disso. Você não tinha noção do tamanho da minha aflição. Eu estava precisando disso. Então, olha, veja, conforme a necessidade, e aquele que ouviu entendeu que a graça do Pai veio através de você, que o Espírito Santo falou através de você, que você foi profeta, boca de Deus naquele momento. Olha que coisa maravilhosa. Isso é santidade. Isso é santidade. A gente não fala só do que não fazer, mas do que deve ser feito.
E aí o versículo 31 vai nos dizer agora de uma série de coisas que a gente tem que se livrar, jogar fora. O 31 vai nos dizer, olha, livrem-se. Isso aqui você não guarda. Isso aqui você não põe num potinho, deixa lá no fundo, um dia você pega. Isso aqui você vai jogar fora. Livre-se de toda amargura. Sabe toda aquela dor, sabe toda aquela mágoa que ficou porque alguém fez alguma coisa contra você? Livre-se disso. Joga isso fora, porque só quem está sendo envenenado é você. Você é um poço de veneno, porque tá ali sendo envenenado pela amargura e todo mundo que bebe da tua fonte vai beber de raiz amarga. Então, livre-se de toda amargura. Livre-se de toda indignação. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é muito bom. A gente não percebe qual é a beleza da palavra indignação. Indignação é você não se sente, aliás, você se sente digno. Então, sabe quando você fica indignado? Ah, aconteceu isso. Você acredita, menina, que fulano levou... Nós somos em 3 amigos. Ele levou o Daniel, ele levou a Alice para almoçar, pagou o almoço deles e não pagou o meu. Eu estou indignado. Eu me sinto digno daquilo. Se sentir indignado é justamente que você, não, eu sou digno disso. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, que é uma pergunta que eu faço para mim e para qualquer um. Nós que somos pecadores, nós somos dignos de quê? Dignos da ira de Deus. Dignos da segunda morte. Dignos do inferno. Dignos das maldições que estão no livro, que estão na palavra de Deus. É disso que a gente é digno. Então, Paulo está dizendo, livre-se de tudo isso. Saiba que você não era digno. Mas Cristo te deu. Por isso, ele diz, olha, livre-se de toda ira. A ira não vai produzir bom fruto, vai produzir gritaria. Livre-se disso. Livre-se de calúnia, bem como de toda a maldade. Olha, calúnia, gente, livre-se de toda a fofoca, tá? Livre-se das fake news. Livre-se do boato de WhatsApp. Tem gente disfarçando fofoca de pedido de oração. Eu vou compartilhar esse negócio com você, mas é para orar. Ora por fulano de tal. Você não sabe quem está traindo a esposa. Você não sabe quem tá roubando no trabalho. Ora por ele. Não, querido, você não tá querendo que a pessoa ore, não. Você só tá fofocando mesmo. Pastor, mas eu ouvi isso, o que eu faço? Você guarda para você. Não deveria nem ter ouvido. Porque se você não estava presente no local e se você não tratou direto com a pessoa, não vem de Deus. Cristo é muito claro na forma com que a gente trata. Vai e trata com teu irmão. Se ele te ouviu, ganhaste teu irmão. É assim que funciona. Tá? Só que aí, ele está dizendo para a gente se livrar, mas ele dá a receita. Olha que coisa maravilhosa. Como é que eu me livro da amargura e da indignação? Seja bondoso. Conceda a graça. Como é que eu me livro da indignação? Seja compassivo, tenha compaixão. Às vezes ele não tinha condição de pagar. Às vezes ele não tinha o entendimento que ele deveria oferecer a você também. Às vezes ele simplesmente está imerso no pecado. Então tenha compaixão. Como é que eu me livro de toda a amargura? Perdoem-se mutuamente. Querido, arrancar a raiz de amargura é só com perdão. Quem fez o mal a você não consegue desfazer. E você pode ser que tenha até dado fazer. Ainda que fulano apareça pintado de ouro.
Tá vendo? Não adianta. Ele pode trazer toda a riqueza do mundo para você. Não vai desfazer, né? Porque o que desfaz? Perdão. Perdão não é merecido, perdão é concedido. Perdão não é conquistado. Então ele está dizendo, quer curar, quer se livrar? Perdoe. Como eu vou perdoar? Assim, ó, aqui Paulo foi muito legal conosco, né? Ele trouxe o que é de errado, ele coloca o que é de bom, e agora ele diz como a gente vai fazer. Então ele põe propósito, ele coloca significado, e agora ele diz a prática. Como é que eu vou perdoar? Assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Como é que Deus nos perdoa em Cristo? Perdoou com o sacrifício de Cristo. E deixa eu te dizer, perdão é sacrifício. Você vai sacrificar da sua dor, você vai sacrificar do seu ego, você vai sacrificar daquilo que te machucou, você vai deixar morrer e vai perdoar. E isso tudo é só para que nós não entristeçamos o Espírito Santo. Isso é parte de uma vida em santidade. Lê a segunda parte para mim, agora Efésios capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Efésios 5, do 1 ao 7. Quem achou pode ler. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Qual é o segundo aspecto sobre a santidade, para viver, para praticar a santidade, ou seja, para viver de maneira diferente? Paulo coloca de uma maneira simples e depois ele destrincha isso. Imite a Deus. Mas eu não consigo ser Deus. Aí ele vai dizer, imite a Deus como um filho amado. Você vai agir como um filho, como uma filha de Deus. E saiba, um filho amado, não é um bastardo, não é um rejeitado, não é um filho que sabe que é amado do pai. Eu quero que você perceba como que Paulo está colocando, como a Bíblia coloca palavras do jeito certo, porque é algo, olha, primeiro, ele te lembra, você é filho de Deus. Ele está lembrando a sua identidade. Você é filho de Deus. Você não é qualquer filho. Você é filho amado de Deus. Então é o seguinte, você tem o que de Deus dar para os outros, porque primeiro, você é filho dele. Segundo, você recebeu do amor dele. E aí ele pode dizer, nessa condição, versículo 2, vivam em amor. Você é amado, então você tem condição de viver em amor. Aí ele vai explicar como você vai viver como um filho amado de Deus, vivendo em amor. Ele explica como Cristo também nos amou e se entregou por nós, uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo faz uma construção maravilhosa aqui, porque ele vai dizer o que é imitar a Deus. Imitar a Deus é amar como Cristo amou. Como Cristo amou? Cristo se entregou por nós como um sacrifício ao filho, à mãe, ao chefe, ao pastor, à igreja? Não, como sacrifício ao próprio Deus. Então, o que ele começa a dizer para nós? Olha, uma vida diferente é uma vida
que imita a Deus em amor, amor de Cristo. Amor de Jesus não é o amor do Cristiano, ou da Emilce, ou da Enedina, ou da Cíntia, ou do Salovi, ou do José, ou do Miguel, ou da Maria, não. É o amor de Cristo. E como é que foi esse amor? Foi um amor de entrega. Então, ele está dizendo, viver em santidade é se entregar ao outro em amor, como sacrifício a Deus. E aí ele vai começar a explicar para nós. O que é amar o outro? Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade, nem de qualquer imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. Por quê? Por que imoralidade sexual? Por que imoralidade sexual? Eu, praticando imoralidade sexual, eu fazendo coisas que são sexualmente erradas, por que isso tem a ver com amor ao próximo? É muito simples. A imoralidade sexual, ela é a objetificação do outro. Eu transformo o outro em objeto de uso sexual para me satisfazer. Então, com certeza, querido, você não ama o outro porque é um objeto. Agora, se você ama o outro, você não abusa do outro, você não usa do outro, porque você ama aquele que você ama, você cuida e não abusa. Aquele que você ama, você faz bem e não o mal. Então ele está dizendo, olha, se você quer amar, você não pode colocar na tua vida qualquer tipo de imoralidade sexual, você não pode colocar qualquer tipo de, na sua vida, de impureza ou de desejo, de cobiça na Bíblia é o desejo, pois estas coisas não são próprias daqueles que são separados, não são próprias dos santos. Eu vou amar as pessoas. E por amar as pessoas, eu não vou transformar elas no objeto do meu desejo. E aqui de uma maneira específica. Ele ainda vai dizer, caminhando dessa forma, ele vai dizer, não haja, no versículo 4, não haja obscenidade. Então, agora ele não está falando só da prática, né, do uso indevido da relação sexual. Mas ele vai dizer para nós, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes. Então, não é só na questão da prática errada, do uso do sexo, do uso do desejo, mas também na conversa. Essas conversas besta que as pessoas têm, inclusive músicas, tá? Várias e várias músicas que distorcem algo que Deus criou. Gente, quem criou o sexo foi Deus. E Deus mandou marido e mulher terem relação sexual. Isso está lá em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Então, o sexo não é entre marido e mulher, não é pecado. Mas depois que o pecado entrou no mundo, ele distorceu tudo quanto é princípio que Deus colocou. E nós transformamos algo que é bom em algo ruim. A respeito disso, em uma das nossas Bíblias de estudo, essa daqui é a Bíblia de estudo da fé reformada, né, que é do Dr. R.C. Sproul, feito pelo Ministério Fiel. Um dos comentários aqui sobre esse texto eu achei bem pertinente, bem interessante, porque ele vai falar, Paulo vai dizer o seguinte, qual que é a solução para você não ter esse tipo de conversa? Ele diz, ao invés disso, ação de graças. Ao invés disso, gratidão. E eu achei até um tanto quanto curioso, falei, por quê que Paulo diz que para a gente não ter conversas indecentes, conversas imorais, a gente deve ser grato? E olha que interessante essa afirmação que eu encontrei aqui. Como eleitos e chamados a provar a imagem de Deus restaurada, podemos aceitar as dádivas de Deus, incluindo a sexualidade, com gratidão e restaurá-los ao seu uso apropriado. Então, você perceba o que Paulo faz logo no começo desse capítulo.
Ele diz: você é filho de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Então você é agente de Deus para restaurar todas as coisas. É isso que ele vai nos dizer ali em 2 Coríntios capítulo 5. Você é agente de restauração de todas as coisas, inclusive do ato sexual. E a sexualidade é presente de Deus. Por isso, a ela nós agimos com gratidão. E também, um outro comentário que eu separei para a gente ampliar um pouco mais o nosso entendimento, por que a gente deve ter conversas de gratidão ao invés de qualquer outro tipo de conversa de coisa que não preste. Então, aqui eu peguei essa outra aqui, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, tá? É uma Bíblia também muito boa, indico. Ele nos diz assim: o reconhecimento da nossa dependência de Deus e nossa resposta agradecida pela dádiva da redenção, reconhecendo que Ele é fonte de toda a bênção. Essa atitude corrige o foco da autossatisfação encontrada nos vícios já que foram mencionados, como a imoralidade sexual, a ganância e a linguagem obscena. Ou seja, quando eu estou reconhecendo as bênçãos do Senhor, eu não gasto tempo falando ou pensando naquilo que Deus me deu como um presente e eu estou distorcendo por causa do pecado. A ação de graça, a gratidão é uma coisa interessante, é a expressão ação de graça. Porque a gratidão não é simplesmente agradecer, é viver grato e é agir de maneira grata. Por isso, ação de graça. Agir como se você tivesse recebido da graça de Deus. Avançando, ele vai dizer aqui, olha, ele dá uma chamada. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Deus e de Cristo. Por que ele está dizendo isso? Porque aquele que quer viver desse jeito, vive porque não é filho de Deus. E não é filho de Deus porque não entregou sua vida a Cristo. E se não entregou a vida a Cristo, não tem a herança do reino de Deus. E ele ainda vai dizer, tem gente que vai te falar, tem gente que vai distorcer. Tem gente que vai distorcer sobre sexualidade, tem gente que vai distorcer sobre o uso do seu corpo. Por isso ele diz no versículo 6, que ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe dessas coisas. Então, tem gente que vai distorcer a palavra de Deus, vai dizer, não, não é bem assim, não, isso não é pecado. Não, você pode viver, Deus te criou por prazer, você pode viver do jeito que você sim, realmente, Deus criou você para ter o prazer nele, na graça dele, nas bênçãos dele, conforme ele disse, olha, prazer verdadeiro é isso aqui, é desse jeito. E as pessoas vão distorcendo com conversas e palavras tolas. Diga, pastor Salovi, sua câmera está desligada, viu, pastor? Agora está ligada. Pode falar. Uma das coisas que nós temos que ter em mente é que quando Paulo começa a falar sobre essas coisas que não convêm aos santos, ele está falando que nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança ao reino de Cristo. Ele não está falando para os filhos de Deus, porque senão nós teríamos encontrado aí a situação da perda da salvação. Então é muito importante nós termos em mente que ele está dizendo quem é guiado pela consciência tem esse padrão. Quem é guiado pela iluminação da parte de Deus, é o padrão ou é outro. O padrão é aquilo que Deus propõe para nós nos tornarmos luz do mundo. E aí a gente passa a ter a compreensão de que a gente tem que fazer uma separação clara entre o que é o padrão do mundo e o que é o padrão de Deus para a nossa vida.
Por isso, ele está colocando diante de nós todas essas coisas que o mundo pratica e pratica sem nenhum problema de consciência. Ele pratica isso de uma forma livre e buscando nestas coisas obter o seu prazer. O prazer nosso está em contemplar as coisas que Deus criou. Porque Deus criou para os seus filhos. Mas se você trabalhar nestas questões, para você ter prazer naquilo que Deus criou, é preciso você ter prazer em Deus. Aí você começa a enxergar as coisas pela ótica de Deus, não pela ótica do mundo. E isso é muito importante a gente estar consciente disso que o pastor está colocando para nós, mas também sem ficar nessa situação, porque você pode cair num desses pecados. Só que você tem, primeiro, nenhum desses pecados é capital. E você, como filho de Deus, não corre risco de cometer pecado capital. O que é pecado capital? É o pecado que te faz perder a salvação. Então, o que eu quero colocar para você é que, em caindo, você tem a graça de Deus na sua vida. Você tem a purificação do seu pecado. Você tem o perdão concedido por Deus e aonde o próprio Deus coloca para nós quem vai intentar acusação contra os filhos de Deus, pois é Deus quem os justifica. E tendo isto na nossa mente e no nosso coração, vamos agir de uma forma a depender mais de Deus do que naquilo que nós possamos caminhar ou tentar evitar de sair fora do plano de Deus. Muito bom, muito bom. O pastor Salovino me fez lembrar um aspecto importante. Por que que Paulo faz questão de apresentar a nova maneira de viver? Obviamente que todos nós viemos do mundo, ou seja, não nascemos unidos com Cristo, não nascemos em santidade. A gente, em algum momento, Cristo nos encontra, nós somos encontrados por Ele, nós entregamos a nossa vida, somos salvos, e aí passamos, então, somos santificados, somos redimidos, e agora passamos a viver em santidade, ou seja, um jeito diferente de viver. Tanto que, porque vivemos um corpo corrompido, um corpo que foi afetado, que é afetado pelo pecado, é por isso que está lá 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para aquele que já está em Cristo, ele sempre tem um caminho de permanecer em santidade. Ainda que haja de nós um pecado, um desvio, um deslize, em Cristo nós encontramos perdão e graça. E é Ele que nos leva, inclusive, ao arrependimento, a entender que estamos no caminho errado. Mas por que que Paulo está colocando isso? Paulo está escrevendo uma carta aos Efésios. Paulo está escrevendo uma carta à cidade de Éfeso, aos cristãos que estão na cidade de Éfeso. E estes cristãos que estão na cidade de Éfeso, eles têm ali o templo da deusa Diana, ou de Ártemis, que era, inclusive, responsável pela fertilidade. E todo culto a deus pagão, naquela época, era através da relação sexual com sacerdotes e sacerdotisas. Prostituição era cultural. Existia a prostituta cultural. Eles vêm dessa cultura. E o mundo está nessa cultura agora com uma adoração, não de deuses do Olimpo ou coisa do tipo, mas de si mesmo. Adora o seu próprio corpo, adora seus próprios desejos. E agora a Bíblia está dizendo, não, vocês não são mais estes. Então vocês têm agora uma nova maneira de pensar e uma nova maneira de agir. Portanto, imitem a Deus.
O último aspecto está dos versículos de 8 a 20. Então, leia para mim Efésios capítulo 5, dos versos de 8 a 20. Quem achou pode ler. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não pratique das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-na à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até o mencionar, é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isto é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o terceiro aspecto da prática da santidade? Viver como um filho da luz. Um filho da luz, ele produz resultado. É o que diz no versículo 9. O fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. A Bíblia define de uma maneira bem clara, para você não achar que luz é, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. No budismo, o Buda, a palavra Buda, significa o iluminado. Então, na cultura, tanto ocidental quanto oriental, nós temos a luz, né? Eu tava vendo um comercial ali de uma série de mulheres falando: toda mulher tem sua luz própria. E aí eu já falando: não tem não. Nós somos trevas. Só Cristo é a luz do mundo. Nele nós somos iluminados. E a nossa luz, a luz que brilha em nós, que Jesus vai dizer lá em Mateus 5, é a luz que vem dele. Por isso Deus é chamado na carta de Tiago como o Pai das luzes. Então, nós somos iluminados por Cristo, nós resplandecemos a luz de Cristo, a luz que brilha em nós vem de Cristo. E aí ele está dizendo: olha, deixa eu te dizer, você que é luz, o resultado da tua vida, o fruto da tua vida tem que ser a bondade, a graça de Deus. Ou seja, aquele que faz o bem sem esperar nada. Essa é a bondade de fato. Se você espera qualquer coisa, nem que seja um obrigado, não foi bondade. Deus fez o bem a toda a humanidade. Deus entregou Jesus Cristo ao mundo, sabendo que boa parte do mundo não o receberia. Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos, sabendo que nem todos vão agradecê-lo, mas ainda assim ele é bom. Então ele nos convida a sermos filhos da luz, filhos dele, dizendo: olha, vocês vão agir com bondade, mas vocês vão agir com justiça. Justiça na Bíblia é vontade de Deus. Vocês vão agir da maneira correta, com verdade. Como é que eu vou fazer isso? Aprenda a entender o que é agradável a Deus, é o que ele diz no versículo 10. E como é que eu vou saber disso? Ele está dizendo o seguinte: olha, que o resultado da tua vida,
não seja algo que não tem valor. Que a tua vida seja algo frutífero. Ó, ele diz ali, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham na luz. Então, o que ele está dizendo? Pega a tua vida e coloca diante de Deus. Pega o resultado da sua vida, pega os frutos da tua vida, pega tudo que você já tem realizado e coloca diante de Deus, coloca visível à luz para ver se aquilo vem de Deus, para ver, aprender a discernir, aprender a separar. Pastor, e se eu tomar um susto, percebendo que tudo que eu fiz até agora não é um resultado da luz, não vem. Olha que maravilhoso. Você tem a oportunidade de recomeçar agora. Você tem a oportunidade de repensar se de fato agora as suas atitudes vão produzir o que Cristo produziu na tua vida. Se os resultados agora que são expostos, isso aqui é importante, gente, porque não tem nada mais desesperador que você chegar no final da vida e ver que você correu inutilmente. Paulo vai dizer isso. Paulo vai olhar para as igrejas a quem ele escreve e vai dizer: eu olho para vocês e eu estou alegre de perceber que eu não corri inutilmente, e inclusive ele escreve essas cartas para que o fruto que foi produzido através da vida dele, que foi gerado, não morra e não deixe de se multiplicar. Por isso que nós recebemos essas cartas. Paulo começa a nos mostrar que a nossa vida não é como a desse mundo, que produz frutos só para esse mundo, só para essa vida. Quem sabe para uma próxima geração, 2, 3, mas não de fato algo valioso. Então ele começa a nos dizer isso, olha, filhos da luz começam a entender bem a vontade de Deus e começam a produzir. E ele começa a enfatizar mais isso a partir do versículo 15. Ele vai dizer, olha, não seja como um tolo, não seja como uma pessoa, um bobo, um insensato, seja sábio. O filho da luz, ele é sábio. A pessoa que vive em santidade, a pessoa que pratica a santidade, vive de maneira diferente, ele é sábio. E aí ele vai dizer como que ele é sábio. Primeiro, ele aproveita ao máximo cada oportunidade, é o versículo 16. Aproveita ao máximo cada oportunidade, porque ele sabe que não vão vir oportunidades o tempo todo, porque os dias são maus. E aí você pode pensar, mas que oportunidade é essa que ele está falando? Porque oportunidade, eu tenho uma oportunidade de conseguir um novo emprego, uma oportunidade de ter um lucro em uma atividade, uma oportunidade de fazer aquela amizade com aquela pessoa. Que tipo de oportunidade ele está falando? Isso aqui é importante. E aí ele continua explicando no versículo 17. Não seja um tolo, seja um sábio. Procure compreender qual é a vontade de Deus. Então, o que é a oportunidade? Versículo 16 e 17, eles não são informações separadas, não. Porque ele repete 2 vezes, não seja insensato. Se ele está repetindo, é porque ele está comunicando a mesma coisa de uma maneira diferente. Ele está dizendo o seguinte: aproveitar ao máximo a oportunidade é aproveitar ao máximo para fazer a vontade de Deus na hora que deve ser feita. Um exemplo simples: quando Filipe é chamado para ir a uma estrada deserta, lá em Atos 8, e passa um cara, uma carruagem, e o Espírito Santo diz, vai e fala com ele. Era essa a oportunidade. Ele só tinha uma oportunidade. Você sabe o que aconteceu na história da humanidade, na história do continente africano por causa disso? Aquele homem era o tesoureiro da rainha de Candace, da Etiópia. Aquele homem entregou sua vida a Jesus Cristo. Depois você lê. Quando você vai estudar a história da Etiópia, o evangelho chegou da Etiópia e existe até hoje a Igreja de Cristo na Etiópia desde 2000 anos atrás, por causa dessa única oportunidade de um único homem. Então, o que ele está dizendo? Olha, você vai receber oportunidades para fazer a vontade de Deus. Jesus faz um comunicado tão severo
em Mateus 25, a partir do versículo 36, dizendo: olha, eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, estive preso, vocês não foram me visitar, estive nu e vocês não me vestiram, fui estrangeiro e vocês não me acolheram. E aí eles vão perguntar: Senhor, quando é que a gente teve essas oportunidades? Não, vocês que estão me perguntando isso, vocês estão sendo tolos, vocês não foram sábios, não souberam discernir. Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês o fizeram. Então as oportunidades de fazerem a vontade de Deus estão aí. E a gente, como filhos da luz, vamos expor estas obras à luz e vamos pedir: Senhor, ilumina o que eu tenho que fazer aqui. Eu quero fazer a tua vontade. Ser sábio na Bíblia é fazer a vontade de Deus. E aí ele vai concluir essa expressão mostrando como um filho da luz vive. Olha, um filho da luz não perde o controle. Um filho da luz é controlado pelo Espírito Santo. Como é que ele diz isso? Não se embriague com vinho que leva à libertinagem. Se você pegar esse texto e ler na linguagem de hoje, ele vai dizer: não se embriague, não fique bêbado com vinho que leva ao descontrole. Um dos pecados da bebida alcoólica, a bebida alcoólica tem outros pecados, mas um deles, ficar bêbado, por exemplo, é você perder o controle. É você não conseguir andar numa linha reta, mas isso é o de menos. É você, justamente, a Bíblia não está, a Bíblia, ela está se opondo a, justamente, à embriaguez, e, gente, entenda, o perder o controle é em cima de qualquer vício. O vício te descontrola. Seja o vício em bebida, seja o vício no jogo, seja o vício numa tela, seja o vício em pornografia, seja o vício no trabalho, você não tem o controle. É o vício que controla a tua vida. É isso que ele está dizendo. E ele está dizendo: você vai fazer o contrário, você vai deixar ser controlado pelo Espírito Santo, você vai se encher do Espírito Santo. O homem sábio, o filho da luz, é cheio do Espírito Santo. Ele não se entrega a coisas que o descontrolam, que não permitem que ele aproveite qualquer oportunidade para fazer a vontade de Deus. Isso aqui não é texto jogado, tá tudo junto, tá tudo conectado. E aí ele termina, a gente vai terminar a nossa lição falando sobre isso. Como eu sou cheio do Espírito Santo. Aí é o versículo 19 e 20. Como eu deixo o Espírito Santo me encher? Falando entre si, ó. Isso aqui, entenda o seguinte. Uma coisa que eu quero colocar. A igreja, o tema da carta de Efésios não é a unidade da igreja de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Você não pode andar sozinho. Você tem que estar andando em igreja. Pode ser que você seja uma pessoa que nos acompanha a Igreja Batista de Vila Matilde, em alguma região aqui do Brasil, ou em outro país, e você ainda não encontrou uma comunidade de fé, ou às vezes até tem um certo receio, mas a Bíblia está dizendo: busque uma comunidade de fé. Se você não tiver a possibilidade de estar conosco aqui na Vila Matilde, aqui em São Paulo, busque uma comunidade de fé, porque cristão não anda só, porque é o que ele está dizendo aqui, olha: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Querido, é você e mais um. É você e mais um, pelo menos mais um. Tá? É contato de irmão. É a edificação mútua que a gente viu no começo do capítulo 4, ali no versículo 12. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, você é cheio do Espírito Santo quando você expressa da palavra de Deus um para com o outro. Você expressa da graça de Deus, porque é o versículo 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, e isso não é uma oração individual, você orando para o céu, não é você sozinho. É você conversando com seus irmãos, é você vivendo em comunidade, vivendo em igreja de Cristo. E ele está dizendo, e essa graça não é a igreja de Cristo, não é ao pastor que trouxe aquela palavra maravilhosa, não é as suas atitudes que você foi um bom cara, você acertou em tudo que você fez.
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os salmos são dele, são para ele, os cânticos são dele, são para ele, a graça é dele e é para ele. Filhos da luz são cheios do Espírito Santo porque são cheios da palavra de Deus. O versículo irmão, esse negócio de versículo irmão foi eu que inventei agora, tá? O versículo irmão desse texto que a gente leu aqui, de Efésios 3, especificamente do 19, do Efésios 5, especificamente do 19, 20, é Colossenses capítulo 3, versículo 16. Perceba como é que ele vai dizer isso. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E aqui, ó, vou ler o 17 junto. Estou lendo Colossenses 3, 16 e agora 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus. O Espírito Santo nos enche da palavra. Pode olhar que toda vez aqui no Novo Testamento, quando a Bíblia descreve e fulano ou e tal homem, tal mulher eram cheios do Espírito Santo, ele falava da palavra de Deus. Algumas vezes vinha um ato sobrenatural, outras vezes era a palavra de Deus somente. Algumas vezes era a palavra de Deus mais ato sobrenatural. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra, porque quem é cheio da palavra é cheio da vontade de Deus, é cheio do louvor, é cheio do salmo, do hino, do cântico, é cheio da gratidão, age pela graça, na graça, ação de graça. Estas são algumas práticas de uma vida separada, de uma vida diferente, prática de santidade. Algumas, porque isso continua agora nos próximos. Eu quero que você esteja conosco na próxima lição, porque nós vamos continuar falando de unidade em Cristo Jesus, mas veja que interessante, agora é fora desse ambiente eclesiástico, esse ambiente de igreja, pelo menos a gente acha que é, mas agora a Bíblia nos ensina como é que alguém unido em Cristo, a igreja, vive o casamento. Próxima lição. Como que vive a paternidade? A outra lição depois. Como que vive trabalhando no meio da sociedade? O tema não vai mudar. É a unidade de Cristo, é a prática da santidade, mas agora, no casamento. Como pais e como filhos, como patrões e como empregados. A gente vai ver muito disso ainda, então não perca as próximas aulas. Foi uma bênção ter vocês conosco, os nossos alunos aqui ao vivo, nessa noite. Foi uma bênção ter você conosco aí pelo YouTube. Não deixe de deixar seu like, sua curtida, seu joinha, seu gostei. Compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no canal da nossa igreja e esteja conosco também presencialmente. Você está aqui em São Paulo, Zona Leste, vem aqui adorar a Deus conosco na Vila Matilde. Vai ser uma bênção receber você. Grande abraço. Deus abençoe. Obrigada, pastor Cristiano. Boa noite aos irmãos. Boa noite, queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Amém.